Identificar o déficit é importante por quê? Porque através da identificação da dificuldade da minha criança, eu posso planejar estratégias para resolver. Então, no nosso método, a gente pensa muito sobre isso. O que essa criança apresenta? Quais são as dificuldades que ela apresenta? Quais são as dificuldades vivenciadas por essa criança e até mesmo pelo ambiente, pela mãe, pelo professor? E a partir desse momento de identificação dessa dificuldade, a gente vai buscar estratégias individualizadas, ou seja, para aquela criança. Não tem como, dentro do transtorno do espectro autista, você pegar de uma forma geral. Eu quero que vocês entendam que quando nós falamos do transtorno do espectro autista, nós estamos falando de uma variabilidade muito grande de sintomas e sinais. Mas essas 5 áreas, em algum nível, apresentam comprometimento, tá certo? Então nós vamos falar hoje da comunicação. O que é essa comunicação? Comunicar é um ato de partilhar. Está aí uma grande dificuldade das pessoas entenderem, da família compreender, né? Que envolve troca de informações entre 2 ou mais pessoas. Então, eu me comunico quando eu compreendo o outro e quando o outro me compreende. Essa comunicação, ela precisa ser só verbal? Não, ela pode ser verbal, ela pode ser escrita, não verbal, porque aí a gente passa para o gestual, ou por meio de troca de figuras. Então hoje existem várias técnicas, né, gente? Tem muitos programas de comunicação que não precisa também ser só em ficha. Posso colocar esse PEX dentro de um tablet e por aí vai. O importante é que essa criança se comunique, que essa pessoa se comunique, tá certo? Então, para se comunicar, nós necessitamos que 2 pessoas compreendam uma mesma linguagem. Imagine, se eu estou falando em português, você está falando em inglês, com certeza a gente vai procurar uma outra maneira de se comunicar, porque eu não consigo compreender o inglês, infelizmente, né? Preciso, mas ainda não. Então, tanto a pessoa que transmite a informação tem que compreender, quanto a pessoa que a recebe. Ou seja, existe um código que ele é cultural, que ele é codificado e decodificado por essas 2 pessoas. Se você fala para mim, por exemplo, a palavra casa, automaticamente meu cérebro vai me remeter aos vários tipos de casa e até mesmo subjetivamente o que representa uma casa. Tá certo? Assim, o que a gente precisa? A gente precisa identificar de que forma a pessoa dentro do transtorno do espectro autista está se comunicando com o ambiente. Ah, Lourdes, mas ele não se comunica. Aí é que está o problema. Ele se comunica sim, só que você talvez não esteja compreendendo a linguagem dele e o que é pior, ele também pode não estar compreendendo a sua linguagem. É bem complexo. E a gente vai partir do pressuposto que a pessoa dentro do transtorno do espectro autista, ela é muito literal, né, Andréia? Sim. Extremamente literal. Ou seja, o que é ser literal? Significa ser direto, ou seja, compreender o ambiente e as pessoas pelo sentido exato da palavra. O que acontece? Se eu tenho uma pessoa dentro do transtorno do espectro autista, que é literal, que não entende essa linguagem mais subjetiva, nós nos comunicamos mais pela subjetividade do que propriamente pela palavra. Às vezes o meu sim quer dizer não. E às vezes o meu não quer dizer o quê? Sim. Aí é que tá o grande, para mim, eu acho que é aí que dá o nó, que dá uma confusão muito grande, tanto na criança quanto na família. Né? Ou seja, não é o que falamos para essa criança que vai ficar registrado se ela é não verbal. E sim o que nós fazemos é que essa criança vai registrar como ação e consequência. Então eu preciso pensar sobre isso e de que forma eu estou registrando para o meu filho a questão da comunicação. Aí volto lá atrás, comunicação é o ato de 2 ou mais pessoas compreenderem uma mesma informação. Eu quero dizer água, aqui está a água, é só isso, né? Mas se nem você está compreendendo a pessoa dentro do transtorno e nem a pessoa dentro do transtorno consegue decodificar os comportamentos que são apresentados naquele ambiente. Aí nós falamos do nosso método. Eu preciso realmente lançar mão de um olhar técnico
para ver como essa criança está se comunicando. Eu ouço muito, Lourdes, olha, ela chora o tempo todo. Chora por quê? Quando nós olhamos para o autismo antes da pessoa, talvez esse choro seja só pelo autismo. Mas quando nós olhamos para a pessoa, independente de um diagnóstico, nós podemos ver que esse choro também tem uma comunicação. A criança está dizendo algo por não observar, por não estar presente, no sentido literal da palavra, de sair do contexto e olhar para o ambiente, eu acho que ela não está se comunicando. Então, a grande dificuldade que nós vivemos dentro do transtorno do espectro autista é nem eu compreendo a minha criança e nem ela me compreende. E aí, mais uma vez, chega a técnica. Eu preciso estudar sim, eu preciso saber como essa criança se comunica, eu preciso saber quais são os meios que ela utiliza para o processo da comunicação. Então, olha, vamos pensar uma palavra, né, para você compreender esse impasse. A palavra que eu lanço é subjetividade. Por quê? É a interpretação individual que cada um tem sobre determinado comportamento. Alguém faz uma ação à minha frente, eu internalizo e interpreto aquela ação de uma forma, a Andréia vai lá e interpreta aquela ação de uma forma em cima de julgamentos. A gente não chegou na pessoa e não perguntou o que ela está fazendo, o que significa aquela ação dela. Quando eu falo da subjetividade, eu digo que eu chego no meu filho chorando, em lágrimas, ele acabou de quebrar um monte de coisa, eu digo para ele, meu filho, por que você fez isso com a mamãe? E ele não vai conseguir entender o que você está falando com ele. Isso é muito subjetivo. Ele precisa de algo que? Concreto. Então, essa é uma dificuldade enfrentada por pais, por professores, de uma forma geral. E pela criança também. Porque a gente acredita que a subjetividade está na frente da própria ação que vem diante de um comportamento. Não, a forma como você age concretamente tem mais significado do que os seus sentimentos que você coloca naquele momento para aquela criança. Porque talvez, se ela não tem o significado da palavra, ela não consegue se colocar no seu lugar e não consegue avaliar as consequências ou a gravidade do comportamento que ela apresenta naquele momento. E aí a coisa fica muito mais complexa. Eu gosto de falar sempre que os nossos meninos, eles têm marcadores. Você também tem marcador, eu também tenho marcador. E nós geralmente nos comunicamos através desses marcadores. O meu marcador, com certeza ele tem uma expertise maior. Por quê? Eu consigo fazer a minha leitura e a leitura do outro. Já sou uma senhora madura, então eu tenho uma expertise maior para fazer a leitura do ambiente e das pessoas que estão dentro. Então eu começo a perceber marcadores e a partir desses marcadores eu modelo meu próprio comportamento para estar bem dentro daquele ambiente. O nosso menino tem marcadores também, só que os marcadores do nosso menino são extremamente concretos. Isso mesmo. Lourdes, o que é um marcador, né? Como que eu vou pensar o que é esse marcador? Olha, vou dar um exemplo. Se todos os dias eu acordo, vou ao banheiro, escovo os dentes e eu vou tomar café, logicamente, quando eu escovo os dentes, eu escovar os dentes para mim na parte da manhã já é um marcador para depois tomar o café. Então eu vou ser mais maldosa. Quando eu dou uma birra, a mamãe quer que eu saia de casa, eu dou uma birra para não sair e a minha mãe me deixa em casa, esse é um marcador. A birra vira um marcador para que eu consiga chegar onde eu quero. Então, para ir para terapia, por exemplo, todo dia que eu vou para terapia, minha mãe passa comigo na loja e compra um picolé. Ou então a minha mãe passa comigo na loja de peixes para que eu veja os peixes. Às vezes até minha mãe diz assim, olha, vamos para terapia. Não, não quero ir, vamos passar na loja de peixes? Aí ele vem para a loja de peixes. Aí você chega, a loja de peixes está fechada. Aí vem todo desencadear. Por quê? Porque os nossos meninos são literais.
Eles gostam das coisas extremamente organizadas, né, André? Sim. E aí que veio o problema, gente. Aí é que surge a grande dificuldade a nível comportamental. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Quais são os marcadores da sua casa? Quais são os marcadores para o seu filho? Um marcador que existe muito. E até da minha casa existe. Troquei de roupa, você vai sair, mãe? Esse é o marcador. Trocou de roupa, botou um... Vai sair? Não, troquei de roupa para ficar em casa. Mas aquilo é um marcador que eu não tive a intenção de deixar claro no ambiente, mas que ficou. Então eu tenho que pensar quais são os marcadores que tem dentro do meu ambiente familiar que serve para o meu filho de guia. Os nossos meninos, eles costumam se guiar por esses marcadores. Então, chegamos a uma outra questão que a gente também que merece uma reflexão. O nosso comportamento, o que fazemos, influencia no comportamento do outro. E às vezes, o nosso menino está se comunicando conosco de acordo com o nosso comportamento, mas nós não conseguimos ver que o nosso comportamento está influenciando negativamente essa criança. Então vamos lá. Quando eu penso em comportamento, em comunicação, eu tenho que pensar em ação e consequência, certo? Então eu quero que você reflita comigo. Não é só você que não está compreendendo o seu filho também não está te compreendendo. Aí é que o nó ata mesmo e fica muito complicado. E para você desatar, tem alguma coisa, André, que você quer colocar? Tem uma mãe que comentou que meu filho, quando chega na terapia e ele não quer ficar, ele começa a falar: socorro, mamãe, alguém me ajude. Sim, e aí se você for lá e ajudar... Acontece. Se você for lá e ajudar, todas as vezes ele vai repetir o mesmo comportamento, esperando que essa também seja uma ação sua. E essa questão, né, dessa comunicação aí, que um não entende o outro, chega no impasse também, né? Sim. Aí fica... Quando o meu comportamento não oferece marcadores sólidos, concretos e organizados para minha criança, fica muito mais difícil. Então eu queria falar com vocês desses níveis. A gente viu a seriedade que é e como eu posso, a gente vai falar lá na frente, como eu posso me comunicar com a minha criança independente dela ter linguagem ou não, dela ter fala, ela pode ser não verbal. Mas eu tenho que buscar alguma forma de comunicação com a minha criança. Então, vamos lá, dentro do transtorno da comunicação, eu tenho níveis de comprometimento que eu encontro dentro dessa área. Então, a gente parte de uma ausência total de comunicação, ou seja, aquela criança bem mais comprometida, que não emite sons. Vocês acham que não existe? Sim, existe. Criança que não tem nenhum som, a gente não ouve som dessa criança. Né? Na hora de um choro, aquele choro silencioso, aquela criança que não apresenta nenhum som. A segunda, condutas mais instrumentais. Né? Você ela pega e utiliza as pessoas do ambiente, né, para conseguir fazer trocas, ou seja, eu quero um biscoito, vou lá, pego o braço do meu pai, levo o meu pai até o biscoito e ele entende que eu quero o biscoito, ele me dá o biscoito. Ou então eu quero que meu pai desenhe para mim, eu pego no braço dele, ele vai lá e desenha para mim. Então essa criança vai usando essas pessoas como ferramentas, gente, dentro desse ambiente. E isso passa a ser também uma forma de comunicação. Claro, toda vez que eu quero algo, eu não preciso falar ou apontar ou dizer qualquer coisa. Eu fico ali de frente, pego a mão do meu pai, levo ele liga a TV. Pego a mãozinha da minha mãe, levo até a cozinha e ela me dá o suco que eu quero. Quero que alguém desenhe, pego na mão da pessoa, dou o lápis para ela, ela vai lá e desenha. Isso vira uma forma de quê? De comunicação. Lourdes, tem a Daniela Silva, ela perguntou como fica a comunicação deles na escola. Pois é, se eu tenho uma forma de comunicar com meu filho, eu preciso levar essa forma para a escola.
Porque senão, lá dentro da escola, dependendo do ambiente, da organização daquele ambiente, o que acontece muito? As pessoas começam a fazer leitura dos meninos e conforme o comportamento que eles apresentam, esse é o comportamento de fome. Toda vez que ele mexe na cadeira, ele está com vontade de fazer xixi. E vai fazendo com que isso se torne o quê? Um marcador, uma forma de comunicação, gente. Então vamos lá, a gente falou do primeiro e segundo, compartilha pouco aquela criança. Primeiro, aquela criança totalmente isolada, que não tem nenhuma verbalização, que não interage de jeito nenhum com o ambiente. Se ela está com fome, com sede, ela vai até o objeto e fica parada até que o outro interprete e a ajude a conseguir. Até a gente chegar aqui no terceiro, compartilha pouco, está focado no seu próprio mundo. Sua fala, ela gira em torno de quê? Dos seus interesses. Lourdes, ele se comunica. Sim, quando eu vou observar a criança, eu vejo que aquela criança tem uma comunicação. Mas essa comunicação não é para partilhar, não é para compartilhar. É em cima dos desejos e daquilo que aquela criança quer. Então, uma ação comunicativa, ela precisa ter o quê, gente? Ela precisa trazer fatos, ela precisa trazer ideias, ela precisa trazer uma série de coisas. Essa criança precisa fazer um reconto de história. Então, esses 4 níveis que a gente colocou aqui, foi simplesmente para você observar. Não quer dizer que esteja em algum lugar, foi a gente que foi pensando nesses 4 níveis dentro. Então eu tenho aquela criança muito isolada que não se comunica, aquela criança que usa todo mundo como instrumento, tenho aquela criança que está o tempo todo só diante das suas informações, só aquilo que interessa. Ela até chega em você e fala, quantos anos você tem? Qual o seu nome? Você pergunta alguma coisa para ela, ela não te responde. E tem aquela outra pessoa que é mais introspectiva, consegue até fazer uma leitura de um ambiente, mas quando ela vai se comunicar, ela fica muito em torno dos próprios, como é que se diz? Em próprio dos próprios temas, daquilo que é mais importante para ela. Até a gente chegar a uma pessoa que não tem nenhum tipo de transtorno na parte de comunicação. Só que quando a gente fala de comunicação, a gente não fala só da comunicação expressiva, gente. A gente fala tanto da comunicação expressiva, quanto a gente fala da comunicação o quê? Receptiva. São 2 áreas que, apesar de uma depender da outra, delas terem um elo entre si, mas elas funcionam de forma diferente. Eu tenho uma criança que consegue compreender, entre parênteses, ações. Filho, pega o copo. Por algum motivo ele entende, vai lá e pega o copo. Mas quando ela vai falar, ela não consegue trazer aquela informação. Mas como, Lourdes, que ele consegue o tempo todo compreender o que eu estou dizendo, mas não consegue me dizer nada? Aí eu digo para você, será que for através desses marcadores que essa criança internalizou e aí ela consegue te dar uma devolutiva? Pode ser que o fato esteja todo aí. Essa criança, você trabalhou muito a linguagem compreensiva, ela te compreende. Mas quando ela vai expressar, ela não consegue. Então, quando a gente fala de linguagem expressiva, ou de comunicação expressiva, porque comunicação é mais do que linguagem. A criança se expressa, a fala, a linguagem e o comportamento. Gente, comportamento é comunicação. O fato de eu dar uma birra e me jogar tem um significado. É a única forma que talvez eu tenha de dizer o quê? Não. E tem o quê? A comunicação receptiva. Então eu tenho a expressiva e tenho a receptiva, que é a compreensão da comunicação do outro, que é a fala, os gestos do outro, e são as reações diante de um determinado comportamento que o outro me traz. Então nós precisamos dividir nessas 2 áreas. E dentro dessas 2 áreas nós vamos falar de algumas dificuldades que essa criança enfrenta. Então, dentro da linguagem expressiva, eu tenho um mutismo total. O mutismo total, eu estou falando de linguagem o quê? Expressiva. Essa criança não fala.
Mas ela pode se comunicar por fichas. Ah, ela pode se comunicar por sinais. Pode se comunicar por sinais, sim. Ok? Então, essa criança, por algum motivo, ela não consegue falar. Mas a falta da fala não a impede de se comunicar. E a gente tem aquela criança com verbalizações, emissões de sons que não são linguísticos, gente. Sons e gritos. Essa criança não consegue falar. Ela emite sons o tempo inteiro. Sons que você não consegue fazer uma leitura daquele som, tá certo? E a gente tem aquela criança que tem linguagem, uma linguagem composta só por palavras soltas. Ela tem um acúmulo de palavras e ela vai falando essas palavras o dia todo. Pode ser uma repetição de palavras que ela ouviu ontem, que ela acabou de ouvir. Você fala, quer água? Ela fala, quer água. Quer tomar banho? Quer tomar banho. E aí ela vai repetindo o que a gente chama de ecolalia, que pode ser ecolalia imediata ou pode ser uma ecolalia tardia. A gente tem criança que está na escola falando da igreja, está na igreja falando de casa e está em casa falando da escola. Como se ela tivesse um atraso no ponto de recepção e emissão dessa linguagem. Mas principalmente isso acontece porque ela não tem compreensão do significado da palavra. E nós temos aquela criança que verbaliza frases feitas, né? Recortam frases, trechos de livros, de filmes, mas não há interesse no processo de troca, de diálogo com o outro. Lourdes, meu filho é capaz de contar uma historinha inteira do lobo mau, mas não consegue se comunicar comigo. Por que isso acontece? Pela falta do significado. Ou então aquela criança pega trechos de filmes e traz para te dar uma resposta para que você consiga compreendê-la. Essa criança é muito inteligente. Ela tem uma pobreza de repertório, mas ela consegue associar alguma mensagem que ela ouviu e trazer essa mensagem para você. E aí ela vai fazendo associações. Ela se comunica somente dessa forma. Então eu preciso pensar, vamos pensar aqui, tem aquela criança que refere a si mesma na terceira pessoa. O seu discurso é focado onde, gente? No seu interesse. Sua fala gira, a sua fala está em torno das mesmas perguntas. Ela se comunica fazendo perguntas. Ela está te fazendo perguntas o tempo todo e você demandando aquelas perguntas. Ela não parte para um diálogo. Quando ela parte para um diálogo, vamos supor, o Pedro me pergunta, Lourdes, quantas horas são? Eu falo, 7 horas. Lourdes, você vai para a casa de fulano? Não vou. Aí eu pergunto para ele, Pedro, e você vai? Aí ele se cala e sai. Ou seja, ele quer que você dê as respostas que ele já sabe, experimenta responder errado, ele vai te perguntar de novo. Então essa criança tem uma fala ecolálica, tem questões aí de transtorno que a gente chama de pensamento circular, ela fica circulando sempre no mesmo movimento, ela não está fazendo um diálogo. Aí tem pai que fala assim, não, Lourdes, faz o diálogo. Tem professores que dizem, não, ela conversa muito. Não há troca. Comunicação é troca. É levar para o outro e trazer do outro para mim. É um constante aprendizado. Não é só um fazendo perguntas e você respondendo. Então, quando eu penso nessa comunicação, então minha criança foi treinada. Eu vou treinar a minha criança. Toda vez que ela vê alguém, ela pergunta, qual o seu nome? Aí a pessoa responde. Quantos anos você tem? Aí a pessoa responde. Aí quando o outro pergunta para ela, qual o seu nome? Aí ela sai, já não tem mais interesse. Então eu preciso prestar atenção de que forma essa criança está se comunicando. E o que é mais sério, de que forma eu estou me comunicando com ela. Ou eu estou alimentando determinados comportamentos que não vão ajudá-la em nada.
A gente tem que sempre pensar nessa espontaneidade, né? Sempre. Tá tendo, né? Se essa criança está espontânea, se não estiver, existem treinos para trabalhar isso. Esses treinos partem da teoria da mente. No nosso método a gente fala muito sobre isso, dessa linguagem espontânea. Mas quando é um treino fechado, que não abre, essa criança fica dentro de uma caixinha. E ela não consegue ir para frente. Então eu preciso observar se essa minha criança está conversando comigo através de perguntas do interesse dela. Quantas horas são? É dia ou é noite? O ônibus vai passar? O metrô vai para onde? E a partir disso, responder, mas negociar outras informações através do diálogo. Então, eu posso até mergulhar no mundo dela, mas eu mergulho lá para trazê-la para cá. Eu não mergulho só para estar alimentando aquele comportamento de repetição e não oferecendo nada para o meu filho. Eu preciso pensar nisso. E a forma como eu estou reagindo diante desse comportamento, eu posso estar alimentando esse comportamento de simplesmente fazer perguntas para as pessoas, como se isso fosse muito correto ou muito natural. Tá certo? Então vamos lá, e a gente chega num outro nível, que é a criança que apresenta dificuldade em reconto de história. Ou seja, ela tem uma dificuldade enorme em organizar as ideias e expressar o quê? Pensamento. Para mim fazer um reconto de uma história, eu tenho que organizar minhas ideias. O que aconteceu primeiro? O que aconteceu segundo? O que aconteceu terceiro? Eu preciso arrumar os fatos, a história como eu vi, organizar as cenas e passar para o meu parceiro. Essa também é uma grande dificuldade dos nossos meninos. No nosso método a gente trabalha muito com isso, fazendo exatamente isso. O que vem primeiro? O que vem segundo? O que vem terceiro? Mas só isso não basta. Eu preciso organizar estratégias de acordo com aquela criança. Ou então, vou mostrar aqui do exemplo anterior que eu dei para vocês, daquela criança que está na terceira pessoa. Como que o ambiente se comunica com ela? Pedro quer água? Pedro quer tomar banho? Aí que ele fala, o Pedro quer tomar banho, o Pedro quer água. Então, ou seja, essa criança está na terceira pessoa, lógico que precisa de um trabalho corporal, né? Precisa de uma organização corporal, para que ela sinta esse próprio corpo e se sinta em si mesma, que ela vivencie a si mesma. E o movimento é responsável por isso, gente. Assim, quando a gente fala das 5 áreas de dificuldades da pessoa dentro do transtorno do espectro autista, a questão motora vem antes da questão cognitiva. Você pensa, primeiro vem a comunicação, depois vem a interação social. Como que vai ter interação social se não tem comunicação, se não tem compreensão de linguagem? Depois que eu chego na área de interação social, eu passo para a integração sensorial, que são sentidos. Como que o meu sentido está captando e decodificando as informações do ambiente? Depois eu chego na área o quê? Motora. Como eu estou, né, respondendo ao ambiente a nível comportamental, gestual. E por último vem o quê? Cognitivo. Porque o cognitivo é a junção disso tudo. Esse cognitivo só vai estar presente e conseguindo organizar essas ideias se essa criança estiver lá no primeiro passo, lá na comunicação. Então, preditor de desenvolvimento é comunicação. Não é fala, é comunicação. Tem umas perguntas. Tá? Vamos parar um pouquinho para a gente ver? Eu acho que dá um tempinho para a gente ver. Tá, olha, a Sibeli Lima, e se a criança fala, não consegue estruturar um pensamento longo para contar uma história? Eu tenho que começar. O que a gente faz no nosso método? Eu tenho que começar por histórias pequenas. Não adianta, Sibeli, eu iniciar de histórias longas. Então, primeiro eu tenho que organizar um programa que vá trabalhar para essa criança o reconto de história. O que está acontecendo primeiro? O que está acontecendo segundo? O que está acontecendo terceiro? Vou dar um exemplo. Tem muitos programas que trabalham da mesma forma que a gente, não da mesma forma, na mesma linha de pensamento, porque o desenvolvimento ele é único.
mas não trabalha com inferência. Para analisar o comportamento do outro, eu preciso dar sentido para aquele comportamento, então eu passo para a inferência. Ou seja, eu parto de uma descrição de uma imagem única, para depois uma descrição de uma imagem dupla, depois de uma descrição de uma imagem tripla. Então, primeira, segunda, terceira. Eu descrevo a imagem, eu tenho que saber quem está ali, o que está acontecendo ali e por que aquele fato está acontecendo ali. Aí sim, se eu conseguir fazer a minha criança perceber isso, vou te dar um exemplo de inferência. Eu coloco uma criança feliz e um presente do lado dela, uma figura, e pergunto para a criança, por que ela está feliz? Se ela conseguir fazer a associação do sorriso da criança ao presente, ela vai me dizer, porque ela ganhou um presente. Um outro exemplo, a criança está ali, a bicicleta está no chão, e ela está sentada no chão chorando, e eu pergunto para ela, por que essa criança está chorando? Ela me responde, porque ela caiu. Ela consegue analisar, sabe o que aconteceu com aquela bicicleta, consegue inferir. Aí sim, ela vai partir para um reconto de história. Se ela não interpreta emoção, se ela não consegue organizar e seriar uma história, ela não faz reconto. Porque o déficit é de repertório de comunicação, de repertório de compreensão de linguagem. É disso que a gente está falando aqui, Sibeli. Então eu preciso ir para o início com essa criança e fazer ela primeiro e fazer um reconto de pequenas histórias. Começo da palavra, passo para o verbo, passo para o substantivo, passo para o artigo. E assim eu vou ensinando essa criança a fazer leitura de imagens estáticas. Porque na vida ela tem que fazer a leitura de imagens o quê, gente? Em movimento. Olha aí que dificuldade, né? Aí ela tem que fazer leitura de imagem em movimento. Fica muito mais complexo. Olha só, o Israel, pode ver aqui, ele está perguntando por onde começar quando um pré-adolescente TEA verbal se comunica pouco? Seria através de troca de leituras? Para mim, dentro do método, né, André? Mas André, a gente estuda muito, conversa muito sobre tudo. Na nossa opinião, o que é importante é saber qual o nível de repertório dessa pessoa. Vai ver que ele fala pouco, porque será que ele tá qual nível de repertório? Tudo, né? Tá tendo significado para tudo, Então, olha, tem que começar tem criança que você pergunta para ela assim, você pode até fazer esse teste. Eu gosto de falar disso porque eu vivenciei. Você veio hoje para a aula de ônibus ou de carro? Aí ele fala carro. E na verdade ele nem veio nem de ônibus nem de carro. Ele veio a pé porque ele mora perto da escola. Ele não está respondendo, Israel. Então eu preciso também voltar lá atrás e ver se essa criança está realmente me compreendendo. E também, a partir disso, fazer um lançamento de palavras. Lançar várias palavras e imagens para ver como ela está compreendendo. Se ela descreve a imagem, se ela identifica a cena como ação e se ela infere sobre o que está acontecendo ali, identificando os sentimentos e o porquê. Por quê? Então, os nossos meninos, a comunicação às vezes fica travada porque eles não trazem o que é isso? Para que serve? Por quê? Então os pais reclamam muito desse porquê, mas o porquê ele é extremamente importante para que essa criança consiga compreender o mundo. Na hora que você responde um porquê para uma criança, você está explicando como as coisas funcionam. Então é importante. Então vamos lá. Antes de você dar continuidade, é só que tem um monte de elogio, viu? Falando da gente, uma dupla maravilhosa. Obrigada, viu, gente? Obrigada, gente. A gente quer compartilhar conhecimentos. Sim. E esse conhecimento, eu acho que ele é de suma importância para que a gente consiga ler o nosso menino. Não é ele que vai te ler, é você que vai fazer essa leitura.
e a partir disso organizar as coisas para que ele te compreenda. Tá certo? Agora vamos falar dos níveis da linguagem receptiva. Então eu falo da linguagem emissiva, agora eu falo da linguagem o quê? Receptiva. Como eu compreendo esse universo que está ao meu lado? Vamos encontrar aquela pessoa que age como se fosse o quê? No primeiro momento, surda. Pedro nem se move. Ele tem uma tendência a ignorar o outro. Lembra lá atrás que a gente falou daquele isolado, bem isolado, mais comprometido? As pessoas chamam de diversas formas, mas a criança não atende. É como se ela tivesse uma audição seletiva. Pedro, chocolate. Ele levanta na hora, vem e pega o chocolate. A gente chama de audição seletiva. Tá certo? Então ela tem uma dificuldade em seguir comandos. Não apresenta, gente, uma resposta diante de ordens e de quê? De pedidos. Essa criança, ela te deixa assim no vácuo. Ao mesmo tempo que você tem a sensação de que ela está compreendendo tudo, ela não está compreendendo nada. Quando essa ordem demanda alguma coisa que tira ela da zona de conforto. E aqui é onde o pai entra com um processo de sofrimento. Porque essa criança vai dar uma birra, ela vai ser resistente, e aí o pai fica angustiado diante daquele comportamento, não percebendo que talvez aquele comportamento ele seja mais manipulativo do que outra coisa. Tá certo? E a gente tem aquela pessoa que age de forma diferente diante das demandas. Hoje ele faz, amanhã ele não faz. Pra mim, essa é a maior dificuldade. Aí você não sabe se é sensorial. Ah, é porque o sensorial dele tem dia que funciona, tem dia que não funciona. É comportamental. Aí você fica naquela dúvida e realmente existe a dúvida e a gente tem que parar, dar um passo para trás, olhar para essa criança, experimentar técnicas sim, para saber o que está se passando ali. Então eu preciso saber, porque tem dia que eu também não estou muito afim de fazer determinadas coisas. Mas mesmo não estando muito afim, eu preciso fazer. Então eu preciso olhar para essa criança, ver as necessidades dela e ter uma conversa séria com ela. Quando eu falo de subjetividade, eu não falo de sentimento. Eu falo de ações que não dá para serem lidas pela criança. Que não dá para serem compreendidas. Não estou falando de sentimento. Sentimento ele é único e alcança nós todos. Tá certo? Então tem aquela criança também, olha, imagina, Pedro, quero que vocês comecem a entender quando eu falo que a comunicação depende de você, não é só da criança. Pedro, amanhã é dia que dia, André? É sexta. Sexta, dia 17? É, dia 17. Amanhã, dia 17, sexta-feira do mês de julho, você vai acordar, Pedro. E você vai para casa da tia Marli, porque na casa da tia Marli é boa, a tia Marli te adora, a mamãe precisa trabalhar. Entendeu? É disso que eu tô falando. Pedro, amanhã, a hora que nós acordarmos, tá aqui a fichinha, ó. Você vai pra casa da tia Marli, porque a mamãe vai trabalhar. Eu preciso, não quer dizer que essa frase não vai trazer o seu sentimento por estar levando ele pra casa de alguém. Não vai dizer que você não esteja preocupada. Sim, pode estar imbuído de um monte de sentimentos que vai até alcançar o Pedro. Mas não adianta eu ficar demandando tudo isso para essa criança. Porque eu vou complicar mais ainda e ela vai entrar em sofrimento e não vai conseguir caminhar. Então eu preciso pensar nisso. Então essa criança tem uma dificuldade de me dar... Quando eu terminei, eu falei, e aí Pedro, amanhã você vai para casa da sua tia? Ele já esqueceu tudo que eu falei. Então eu preciso ser mais direta. E a solução para a comunicação, e aí eu vou falar brava com os pais. Não consigo entender, porque trabalhar a rotina de alguém é trabalhar a nossa própria rotina. Sim. E a rotina ilustrada, toda e qualquer técnica dentro do transtorno do espectro autista fala da rotina, eles precisam disso para se organizarem, para aprender a se comunicar com o ambiente, para se sentir acolhido. Então eu preciso dessa rotina, não uma rotina engessada, mas uma rotina que comunica para o outro o que vai acontecer.
e o que não pode acontecer. Porque muitas vezes isso não está claro. Vou dar um exemplo. Pedro chega aqui e chutou uma caixa que estava ali. E aí eu chego nele e falo, Pedro, você não poderia ter chutado essa caixa por isso, por isso, por isso, por isso. Então tá, Pedro, agora pega a caixa e vai brincar. O que ficou de concreto pro Pedro? Então, quando eu falo de comunicação, eu não vou pensar só no comportamento do outro, eu tenho que pensar no meu comportamento. O meu comportamento está passando uma mensagem para o outro. E aí, eu preciso parar e pensar, gente, o que eu estou comunicando com meu filho? O que eu estou passando para ele? Tá certo? Então, eu preciso parar para pensar. Então, vamos voltar, senão eu flutuo, né? Então, essa criança consegue compreender a fala do outro, mas não interpreta a intenção do discurso. Ou seja, entende a palavra, mas não a mímica corporal. Ou seja, ela até compreende o outro, mas ela não consegue ler qual a ênfase que o outro está dando para aquele momento. Vou dar um exemplo. Hoje eu tô nervosa. Pedro, não pegue na caixa! Ele morre de rir. Porque não tem significado aquela minha ação. Talvez se eu tivesse trago uma ficha, mostrado para ele, dito, se você pegar a caixa, tal coisa pode acontecer, ou vai acontecer, ele tivesse compreendido melhor. Então, isso aqui é muito sério dentro de escolas, porque os nossos meninos passam a sofrer bullying, porque os meninos dizem sim para dizer não. E aí, tudo bem com você? Hoje eu estou ótimo. Caramba, o cara tá péssimo. E ele acredita que a pessoa esteja ótima. Então, se ele fala uma coisa, os meninos começam a rir, ele acha que está sendo aprovado para aquele comportamento. Por isso que é tão importante o acompanhamento psicológico e da teoria da mente e função executiva, para que ele aprenda a se autorregular diante de determinadas leituras que ele vai fazer do ambiente. E aí a gente chega naquela baixa compreensão, né, do discurso do outro, quando a ansiedade é o quê? Alta. Tem aquela pessoa que compreende tudo, mas se ela estiver num estado de estresse, de ansiedade, e para mim isso é 100% dos meninos, não adianta falar. Olha, fica calmo porque eu tô aqui, fica calmo porque eu te amo, fica calmo porque o papai tá chegando. Quanto mais você vai falando, mais nervosa ela fica, mais angustiada ela fica, menos ela te compreende. Então eu preciso soltar essa criança, lógico, não vou deixá-la machucar, mas eu preciso parar e pensar em como eu estou fazendo isso, tá certo? A gente não está falando de comportamento de birra, mas assim, a gente precisa pensar de que forma essa comunicação está acontecendo. Porque, meu filho não se comunica, você se comunica com ele, como que você está organizando a rotina da sua casa? Voltamos lá para trás. A solução é rotina. É a rotina que vai fazer com que essa criança associe o comportamento que ela apresenta a uma determinada consequência. É a rotina que vai dar segurança para ela no dia a dia. Então, a solução básica é de compreensão de palavra. Preditor de funcionalidade é linguagem. Só que os nossos meninos, eles nos ludibriam, eles são inteligentes e olha, quanto mais inteligente, mais você está enrolada com eles. Eu digo isso porque eu também estou enrolada com as nossas crianças, no sentido de que às vezes eu posso até interpretar um comportamento de forma errada, mas eu posso me organizar na próxima vez. Mas se eu continuar repetindo ou não dando segurança diante das minhas ações para aquela criança, a tendência é que ela se desorganize. A primeira coisa para organizar a comunicação é rotina para todas as pessoas.
é para todas, não é só para o nosso menino dentro do transtorno do espectro autista. E a comunicação, ela é a base de todas as outras evoluções, de todos os outros desenvolvimentos. Não a linguagem, repito, mas a compreensão de mundo. E aí nós precisamos ter a intervenção o mais cedo possível. E precisamos ser fortes, sim, porque os nossos meninos aprendem e são capazes. Mas eu preciso passar pela primeira barreira, que sou eu mesma. Sou eu que desorganizo muitas vezes o meu menino. Porque a minha forma de comunicação não está clara. E olha que problema de comunicação não é só entre os nossos meninos não, né? A gente vive isso o tempo inteiro. Essa falta de compreender o outro. E aí eu preciso pensar, diante de uma birra, ou de uma desorganização comportamental, ou até de uma crise dessa criança, como eu me comporto. Com que frequência eu apresento o meu comportamento. E como eu faço essa criança me entender quando basta aquele comportamento. Eu preciso fazer isso não só com a pessoa dentro do transtorno do espectro autista, mas com todas as crianças. E hoje a gente anda com a nossa rotina muito desorganizada, porque a sensação que a gente tem é que perde tempo. E na verdade nós estamos ganhando tempo. Muito tempo. A Daniela Silva está perguntando aqui, quando a criança quer falar somente um assunto do interesse dele? Sim, Daniel. Nós falamos disso aqui atrás. Quando essa criança fala, não trouxe técnicas para a gente falar, mas a gente pode muito bem usar um semáforo, a gente pode muito bem fazer uma troca. Eu vou falar de uma forma assim, básica para você compreender. Se a criança faz uma única pergunta, eu costumo devolver a pergunta para ela. Vou te dar um exemplo. Lourdes, quantas horas são? Quantas horas são? Eu pergunto para ele quantas horas são. Ou então, eu negocio com ele. Ou seja, nós falamos 2 vezes o seu assunto e o meu uma vez. Posso iniciar essa coisa muito séria, eu falo 3 vezes o seu assunto, depois o meu. Depois eu posso falar o seu assunto 2 vezes, uma vez o meu. E ele tem que me responder. Esse adolescente de 13 anos que eu peguei foi assim. Eu falava, na época ele era extremamente ecolárico, mas não se comunicava. E ele trazia um monte de perguntas. Então eu respondo 4 perguntas suas e você responde uma minha. Depois eu respondo 3 perguntas suas e você uma minha. Até que nós ficamos tete a tete. Então assim, eu preciso trazer estratégias. Eu falei da estratégia do semáforo, né? Então eu posso dar tempo para ele falar, não por dentro mesmo ali. Naquele primeiro momento eu crio condições para trabalhar com essa criança. Sempre oferecendo repertório. Porque dentro do transtorno, e eu falo dessas nuances todas que existem, eu não posso pegar uma única técnica como válida para todos. Eu preciso avaliar a criança e lançar mão da técnica. Qual é a técnica que vai funcionar melhor com essa criança? Tá certo? Sim. Ela também, agora ela está perguntando aqui, quando 2 crianças autistas não se entendem na escola. Por que elas não se entendem? Eu preciso saber disso. O que está acontecendo? Eu vou dar um exemplo. Pode ter uma criança que grita a aula inteira e a outra que não suporta mais aquele grito. Né? Então, assim, a gente tem várias situações aí. Eu posso criar ambientes. Eu posso criar estratégias diante do momento que eu saio um pouquinho, olho como técnico aquela situação e crio o quê? Estratégias. A ideia é criar estratégias próprias. E quando nós falamos, né, nesse investimento, na questão da comunicação, eu digo para vocês, é o preditor que nós temos a nível de estudo científico. Hoje todo mundo tem que ser científico, então tá, é científico, tá, gente? O preditor que nós temos científico de desenvolvimento é comunicação. Seja por um PECS, seja por um tablet, seja por comunicação
alternativa, aumentativa, mas eu preciso de uma forma de comunicação. Como eu estou inserida num mundo onde eu não compreendo quem está do meu lado e nem consigo me compreender. Então essa criança pode não ter a comunicação, mas ela tem que entender a palavra. Mas mais que isso, para organizar o comportamento dela, eu preciso fazer uma enquete ali toda visual para que ela compreenda, mas eu tenho que fazer cumprir aquilo que é colocado. Porque se hoje eu deixo, amanhã eu não deixo, ela não vai compreender. E aí eu não estabeleço o quê? Uma comunicação.